a gente tá falando de 30, 40 anos atrás, era a maior perspectiva que a pessoa que veio de uma realidade desafiadora como essa, ela tinha de mudar de vida. Era ter uma boa Exatamente. faculdade, né? Hoje já não é mais tão nítido isso. Eu, por exemplo, fiz engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina, que Bacana. era a terceira maior do país lá em 2015, e eu abandonei. Porque eu já não tinha mais uma perspectiva financeira como tinha há 30, 40 anos atrás. Né? Há 30 anos atrás, o cara que tinha uma boa universidade e era engenheiro, ele estava garantido. É. Ele tinha certeza que ele ia ter uma qualidade de vida muito boa. É. Hoje, a maioria dos meus amigos que se formaram Ainda são nessa desempregados, época, pô. né? Ainda mais engenharia Então, civil que tomou um baque muito grande. Então eu lembro que uma estatística que eu escutei lá, Pedro, que foi um dos motivos, inclusive, que me abriu os olhos assim e me fez abandonar, é que por ano no Brasil formam-se 124 mil engenheiros, novos engenheiros, por ano. Desses 124 mil, se eu não estou equivocado, 74, 76 mil são engenheiros civis, cara. É muito. O civil é... E aí eu pensei assim, meu, aí tem todo aquele discurso, mas é quando você é muito bom, não sei o quê. Tá, mas é uma questão de matemática, cara. A demanda que tem é muito menor do que a oferta, né? Então, Mas obviamente, vai ser algo mais desvalorizado. eu me formei em economia, né? Eu Sim. não tenho essa estatística. Formei lá fora, aí depois eu vou contar a história, só entender. Mas, por exemplo, eu fui fazer economia, na verdade eu fui fazer prótese. Eu queria ser um técnico mesmo para trabalhar em oficina e construir próteses. Mas né? você já tinha... Já, tá, por isso, tá. É importante. Tá. A gente tá falando ali de quando eu mudei para os Estados Unidos, então 2011, 2012. Tá. E tudo isso aconteceu comigo em 2009 e 2010. E eu lembro que eu fui lá para fazer prótese e eu vi que fazer prótese era uma atividade artesanal, cara. Você tira um molde de gesso da pessoa, depois você vai lá, trabalha com fibra de carbono, lamina o negócio, você lixa o molde de gesso para diminuir o tamanho dele. É tudo feito à mão. Não tem uma produção em escala, assim, tipo de padrão. Não, e o que tem não tá na mesma qualidade, que interessante, né? Entendi. Do artesanal. Ainda é uma área que o artesanal se sobressai em qualidade da a máquina. Tá. E eu vi, falei, pô, beleza, eu consigo fazer tudo, né, do meu dia a dia necessário, ser independente com as próteses. Naquela época era uma transição, né? Eu ainda apanhava muito durante o dia para eu conseguir fazer tudo, né? Demorava as coisas e tal. Mas eu tava lá. Quando eu vi a faculdade lá, falei, cara, não é para mim. Porque é um negócio que as mãos são imperativas, né? O uso das mãos é imperativo. É boa parte do trabalho. De um artesão, né? E aí, eu gosto de economia, tudo. E falei, bom, quer saber? Eu vou fazer economia, mas eu nunca almejei carreira na área. Eu nunca fiz estágio em banco. Eu nunca... Você tem duas áreas da economia, né? Lá é um bacharelado em artes, um bacharelado em ciência. O bacharelado em artes é o cara... Não é necessariamente artes, né? Sim. Mas é o cara que quer estudar ali a macroeconomia mais histórica e ensinar em faculdade. Ele quer lecionar. O mais professor mesmo, mais Isso. pesquisa. O de ciência já tá mais no micro e ele vai trabalhar em no banco, mercado financeiro, mercado em geral. financeiro, Tá. exatamente. Eu não queria nenhum desses, sabe? Mas lá no primeiro dia de aula, eu pude ter uma aula de economia antes de eu declarar o meu major lá, né? Lá nos Estados Unidos é diferente. Sim. Você não chega lá e fala, beleza, passei no engenharia civil. Agora é a vida inteira. Isso. Você vai pegando cursos nos primeiros 2 anos e ali, por volta de 1 ano e meio, você tem que declarar seu major, sua área de atuação. de estudo, né? De atuação. E nessa aí, que eu ainda estava em dúvida, eu fiz uma aula chama AP Economics, então é o 101, é o básico, né? Macro e micro básico. E eu achei muito interessante, cara, porque a primeira aula foi sobre o Economic Way of Thinking, que chama. Então, o jeito econômico do economista de pensar, né? Porque o economista, ele tem que pegar algo super complexo que não dá para você fazer um estudo total e aí reduzir a variáveis comuns, jogar fora ali os 20%, pegar os 80%,
reduzia certas variáveis comuns e tal. E ali, por exemplo, uma sociedade de 3 milhões de pessoas, você coloca lá, ó, tem o fulano do tipo A, do tipo B, do tipo C, como que interage, então você consegue organizar, né, os pensamentos e entender, tirar do complexo, tornar simples para você entender os mecanismos e Através devolver de para o números. complexo. Hã? Através dos números. Através de números, mas não é tão número assim, é mais o jeito de... É o pensamento crítico. Tá. E eu falei, Entendi. cara, eu acho que se eu fizer esse curso, além de conhecer a galera, tal, de vivenciar, eu acho que eu vou adquirir esse pensamento, o modo de pensar de um economista. Que, aliás, o mais importante tipo, custo de oportunidade, por exemplo, é algo que não está na sua frente e você tem que pensar como que o que está na sua frente vai gerar de custo que é não tangível, não visível, sabe? Entendi. Então, essa é a forma do economista de pensar. Não é, eu tenho uma ideia boa, tá, mas o que a sua ideia gera que não está escrito aqui no papel, mas que vai acabar acontecendo? Olhar né? o que não está sendo mostrado. Conseguir Exatamente. enxergar o que não está sendo mostrado. São várias dessas coisas Tá, pô, legal. que aquilo me encantou. E aí, por que eu digo isso? Eu também não queria estar na área. Mas uma coisa que eu admiro muito, por exemplo, nos meus irmãos e meu pai, que são engenheiros, é a capacidade dos caras de resolver problema. Porque acho que o curso de engenharia, para quem quer ser técnico e tirar lá o CREA, né? Isso. Então, e beleza, e assinar uma obra de uma ponte é necessário, ponto final. Sim. Mas o cara que passa ali, e aí o Daniel, meu irmão mais velho, ele trabalha com finanças, é um baita de um financista. O Lucas, ele trabalha na Natura, já rodou tudo lá. Hoje ele tá em inovação, mas já foi marketing comercial. Então, são engenheiros, sabe? Mas tem um pensamento diferente do que a maioria das pessoas que executam a mesma função, né? Exatamente. E aí, se eu hoje pudesse contratar um engenheiro bem formado para qualquer área da minha empresa, cara, eu colocaria para dentro. Porque não é que aprende a construir ponte, ele aprende a resolver problema. Sim. O engenheiro é um mestre em isolar variáveis e resolver problemas, sabe? Identificar, isolar variáveis e resolver problemas. Então, eu acho bem interessante isso para o pessoal mais jovem que está assistindo, né? Sim. E eu acho que também tem um fator do desenvolvimento, assim, né? Acho que quando a gente pensa numa empresa crescer ou num negócio crescer, você precisa ter pessoas que têm essas visões diferentes para pensar assim, cara, mas e se a gente for por aqui? Nossa, mas a gente nem tinha pensado nisso, né? Mas pode acelerar o crescimento. Né? Então traz essas visões de engenheiro, que é muito legal, né, cara? Se matou lá para passar em termodinâmica, ele vai trazer alguma coisa para uma empresa de cosmético super válida, sabe? Verdade. Uhum. É super válida. É uma visão mais analítica da coisa, né? E eu acho que uma empresa é uma mistura de visões diferentes, né? Para dar certo. Não adianta todo mundo ser do marketing e vendas e não ter gente de controle. De finanças, né? Tanto que tem uma frase muito célebre que diz, né, que quando duas cabeças pensam iguais, uma é dispensável, né? E o engenheiro tem essa capacidade de trazer essas coisas diferentes.